Ele nasceu em tempos de medo, foi salvo pelas águas de um rio e se tornou a voz da liberdade para um povo inteiro. Esta é a história de Moisés, o homem que ouviu a voz de Deus, enfrentou o faraó, abriu o mar e guiou um povo pelo deserto. Neste vídeo, vamos contar sua jornada, do bebê no cesto ao profeta que falava com o céu face a face. Se você ama histórias de fé, coragem e esperança, este vídeo é para você. Inscreva-se no canal, deixe seu like e escreva nos comentários qual personagem bíblico mais te inspira. Isso nos ajuda a criar ainda mais vídeos como este cheios de luz, propósito e inspiração. No coração do Egito, onde os palácios reluziam sob o sol e os tambores da escravidão ecoavam sem cessar, um decreto sombrio pairava sobre os hebreus como uma nuvem de morte. Todo menino recém-nascido deveria ser lançado ao rio, afogado antes mesmo de aprender a respirar livremente. E foi nesse tempo escuro, onde a esperança parecia um sussurro distante, que nasceu uma criança diferente, envolta em silêncio, envolta em propósito. Sua mãe, de olhar firme e alma quebrada, o escondeu com ternura e coragem, sabendo que desobedecer era a única forma de amar. Durante 3 meses, ela o escondeu do mundo, mas quando seus choros começaram a atravessar as paredes da casa, ela fez o impensável. Teceu uma pequena arca de juncos, impermeabilizou-a com betume, colocou seu filho dentro e o depositou entre os juncos do Nilo, como se entregasse seu coração às águas, mas confiante de que o céu ainda vigia. E assim, o rio que levava à morte para muitos tornou-se, para aquele bebê, um caminho de vida. Enquanto o sol dourava as margens do rio, a filha do faraó desceu com suas servas para se banhar, ignorante do destino que a aguardava entre as águas. Seus olhos pousaram sobre o pequeno cesto flutuante e, ao abri-lo, encontrou um bebê chorando. E naquele instante, como se o tempo parasse, algo dentro dela se quebrou e se curou ao mesmo tempo. Ela soube, com a intuição das mulheres e a compaixão das mães, que aquele menino era hebreu e mesmo assim o tomou nos braços, não como prisioneiro, mas como filho. O que ela não sabia era que, por desígnio divino, a própria mãe do menino seria chamada para amamentá-lo, alimentando com seu leite a carne e a fé daquele que um dia libertaria seu povo. E assim, Moisés cresceu entre colunas de mármore e jardins perfumados, ouvindo o idioma dos opressores, vestindo-se com túnicas reais, mas carregando dentro de si uma memória que não se calava. Ele aprendeu a escrever com os escribas e a guerrear com os generais, mas em seu sangue corria a dor dos cativos, e no fundo de seus olhos dormia um fogo que nenhum luxo era capaz de apagar. Pois, embora o mundo o chamasse de príncipe, o céu já o reconhecia como profeta. O tempo passou, e o menino se tornou homem. Moisés agora caminhava com autoridade pelos corredores do palácio, mas seus olhos, ainda que envoltos em ouro, não deixavam de enxergar a dor do seu povo. Num certo dia, ao sair para observar os trabalhos forçados dos hebreus, ele viu o intolerável. Um egípcio açoitando brutalmente um escravo, sem piedade, sem alma. O sangue ferveu-lhe nas veias, o coração trovejou no peito, e, tomado por um ímpeto que ultrapassava a razão, Moisés matou o egípcio e escondeu seu corpo na areia. Pensava ter feito justiça, mas no dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre 2 hebreus, foi confrontado com palavras que o perfuraram como lanças. Quem te colocou como juiz sobre nós? Vai me matar também? Como matou o egípcio? A verdade veio à tona, como o cadáver escondido na areia, e com ela, o medo. Faraó soube, e a sentença era certa: morte. Moisés fugiu, correu sem olhar para trás, deixando para trás o palácio, a identidade, o título. E assim, o príncipe se tornou peregrino, um homem sem terra, sem nome, perdido na vastidão do deserto. Foi no deserto de Midian que Moisés encontrou abrigo não só físico,
mas também espiritual. Ele se casou, teve filhos, tornou-se pastor de ovelhas, aprendendo a arte da espera, da observação e da humildade. Os dias se repetiam com o compasso do vento entre as dunas, e a memória de sua antiga vida parecia cada vez mais distante. Mas Deus não esquece. Num dia aparentemente comum, ao guiar o rebanho ao Monte Horebe, Moisés viu o impossível: um arbusto em chamas, ardendo sem se consumir. Ele se aproximou, curioso, e foi ali que ouviu o infinito chamar pelo seu nome. Moisés, Moisés. A voz era fogo e ternura, força e misericórdia. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é santo. Deus se revelou como o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e confiou a Moisés uma missão impossível aos olhos humanos: voltar ao Egito e libertar o povo da escravidão. Moisés, tomado pelo temor, tentou recuar. Apontou sua língua pesada, sua falta de eloquência, seus medos, mas Deus, com paciência e poder, não aceitou escusas. Prometeu estar com ele, deu-lhe sinais, deu-lhe Arão como apoio. E assim, no meio do deserto, onde tudo parecia fim, nasceu um novo começo. O pastor seria profeta. O fugitivo seria libertador. O coração de Moisés ainda pesava sob o peso do chamado divino, mesmo após o encontro ardente no monte. Como poderia ele, um homem exilado, de fala difícil, enfrentar o rei mais poderoso da terra? E mesmo assim, ele obedeceu. Voltou para casa, se despediu do sogro, reuniu sua família e partiu rumo ao desconhecido, levando consigo não apenas um cajado de pastor, mas uma promessa eterna: eu estarei contigo. O caminho até o Egito foi marcado por inquietações, ensaios de fé e intervenções divinas que confirmavam sua missão. O próprio Deus encontrou Moisés na estrada, mostrando que o chamado à obediência era absoluto e santo. E finalmente, quando se aproximou do Egito, reencontrou seu irmão Arão, que o acolheu com emoção e imediatamente reconheceu a mão de Deus naquela missão. Juntos, entraram nas terras do Faraó, e Moisés, já não como príncipe nem fugitivo, mas como porta-voz do Altíssimo, se colocou diante do trono de poder e pronunciou as palavras que ecoariam pela eternidade. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. O palácio, acostumado a ordens e comandos humanos, tremeu diante daquela exigência que não vinha da terra, mas do céu. O faraó, contudo, zombou, endureceu o coração e respondeu com crueldade, mandou dobrar o peso do trabalho dos hebreus. O povo, ao invés de agradecer, murmurou contra Moisés. E ele, dilacerado entre a promessa de Deus e a dor dos irmãos, clamou: Senhor, por que permitiste isso? Mas Deus, firme e paciente, respondeu com majestade: agora verás o que farei ao faraó. O céu estava apenas começando a agir. O tempo da paciência estava acabando. Deus renovou suas promessas a Moisés, lembrando-lhe que era o mesmo Deus que fizera a aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e que agora, com braço estendido e mão forte, tiraria seu povo da escravidão. O cajado de pastor se transformaria em instrumento de sinais e maravilhas. E assim, Moisés e Arão retornaram ao palácio. Faraó os recebeu com a arrogância dos que se julgam deuses, mas Moisés não recuou. Diante dos olhos dos egípcios e dos próprios hebreus, transformou seu cajado em serpente viva, e embora os magos do Egito tentassem imitar, a serpente de Moisés devorou as deles. Ainda assim, o coração de Faraó se endureceu, como ferro sob martelo. Foi então que começaram as pragas, como resposta direta ao orgulho do rei. A água do Nilo, que dava vida à nação, se tornou sangue e tudo cheirava à morte. Os peixes morreram, os rios apodreceram e o Egito gemeu. Depois vieram as rãs, que cobriram as casas, os quartos, os palácios, uma invasão que zombava do controle dos homens.
E então piolhos, moscas, pestes nos animais, úlceras, granizo misturado com fogo, gafanhotos devorando tudo, trevas espessas como manto de juízo. Cada golpe era um aviso, cada praga um grito do céu. Mas o coração de Faraó se fechava cada vez mais, como pedra afundando no abismo. Moisés, firme, falava com a autoridade de quem caminhava com Deus. Ele não era apenas um libertador, era agora profeta, instrumento, eco da vontade divina. E mesmo que o povo duvidasse, mesmo que o rei zombasse, Moisés não recuava. O clímax ainda estava por vir, a última praga, a noite em que o Egito choraria. Mas antes dela, Deus prepararia algo sagrado, um sinal de sangue, um memorial de libertação. O tempo da escravidão estava chegando ao fim. A paciência de Deus não é fraqueza, é misericórdia estendida. Mas quando a maldade persiste e o coração do homem se fecha como pedra, o céu responde com justiça. E assim, após sucessivos avisos e oportunidades, chegou o tempo da 10ª praga. Uma noite se aproximava, diferente de todas as outras. Moisés, com olhos firmes e voz grave, anunciou ao faraó a sentença divina. Morrerá todo o primogênito do Egito, desde o filho do rei até o filho da serva. Uma sombra percorreu o palácio, mas ainda assim o faraó não cedeu. Deus então instruiu Moisés a preparar o povo para aquela noite sagrada. Cada família hebreia deveria sacrificar um cordeiro puro, sem mancha, e marcar com seu sangue os umbrais das portas. Era o sinal. O sangue não como tragédia, mas como proteção. Era a primeira Páscoa, o início de algo eterno. As famílias reuniram-se em silêncio. Assaram o cordeiro com ervas amargas, comeram apressadamente, com sandálias nos pés e cajados nas mãos, como quem parte rumo à liberdade. E então veio a meia-noite. Um silêncio profundo cobriu a terra, mas logo, de casa em casa, ouviram-se gritos, choros, lamentos. O anjo da morte passou pelo Egito, e em cada lar egípcio caiu o primogênito dos animais aos filhos dos reis. Mas nas casas marcadas pelo sangue, a morte passou por cima. O povo de Deus foi poupado. Faraó, quebrado pela dor, finalmente cedeu. No meio da noite, chamou Moisés e disse: Vão, saiam, levem seu povo, levem seus rebanhos e abençoem-me também. E assim, depois de séculos de escravidão, o povo hebreu saiu. Saíram com pressa, com fé, com olhos ainda marejados pelo milagre. Levaram ouro e prata dados pelos próprios egípcios, como que saindo não como escravos libertos, mas como um povo vitorioso. Era o início do êxodo. A liberdade caminhava, passo a passo, em direção ao deserto, guiada não por mapas, mas pela mão invisível de Deus. A estrada rumo à liberdade nunca é reta. Logo após a partida, Deus conduziu o povo não pelo caminho mais curto, mas por um percurso onde a fé seria provada e a glória divina revelada. Os hebreus acamparam à beira do Mar Vermelho à frente, águas profundas. Atrás, o rugido do exército egípcio. Faraó, arrependido de ter libertado os escravos, mobilizou seus carros, seus cavaleiros, sua ira. O povo, ao ver os inimigos se aproximando, entrou em pânico. Murmuraram contra Moisés, clamaram por respostas, desejaram voltar ao Egito. Mas Moisés, com a autoridade forjada no fogo do deserto, respondeu: Não temam, fiquem firmes. Hoje vocês verão o livramento do Senhor. E então Deus falou: Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Moisés estendeu seu cajado sobre o mar, e algo impossível aconteceu. Um vento forte soprou durante toda a noite. As águas se dividiram. Paredes líquidas se ergueram à direita e à esquerda, e o fundo do mar se tornou caminho seco. Os hebreus caminharam pelo meio do mar, cada passo como um ato de fé, cada respiração como um hino de liberdade. Quando os egípcios tentaram segui-los,
O mesmo mar que abençoou os filhos de Israel se tornou juízo para seus inimigos. Deus confundiu os carros, que se atolaram, e ordenou que Moisés estendesse novamente o cajado. As águas voltaram com fúria, e o exército de Faraó desapareceu sob as ondas. Ao amanhecer, o povo olhou para trás e viu o mar calmo, como se nada tivesse acontecido exceto pelas vidas salvas e pelas correntes quebradas. Então, do coração do povo, nasceu um cântico. Miriam, a profetisa, tomou um tamborim e liderou as mulheres em dança. E Moisés entoou um louvor que ecoaria por gerações. O Senhor é guerreiro, o Senhor é o seu nome. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Aquele dia não foi apenas o fim de uma fuga, foi o nascimento de uma nação. Uma nação liberta não apenas da escravidão dos homens, mas moldada pela mão do Altíssimo. O mar havia se fechado sobre os inimigos, mas a verdadeira travessia ainda estava por vir. Pois não é preciso estar acorrentado para ser escravo a prisões que moram dentro. Deus tirou o povo do Egito, mas agora precisava tirar o Egito de dentro do povo. Começou então a jornada pelo deserto vasta, silenciosa, ardente de dia, gelada à noite, onde cada passo era um convite à confiança. Mas logo a sede apertou a garganta. Chegaram a Mara, onde encontraram água amarga, imprópria para beber. E o povo, que havia cantado louvores ao Senhor, agora murmurava contra Moisés. Ele clamou, e Deus mostrou-lhe um pedaço de madeira. Moisés lançou-o nas águas, e elas se tornaram doces. O milagre silenciou o medo por um momento. Pouco depois, novamente a escassez o cercou. A fome batia, a memória traía. Os hebreus, esquecidos da opressão, diziam: antes tivéssemos morrido no Egito, onde tínhamos panelas de carne. E Deus, em sua misericórdia, respondeu não com ira, mas com provisão. Pela manhã, o orvalho cobria o chão, e ao evaporar-se, deixava uma substância fina, branca, como flocos suaves era o maná, o pão do céu. Moisés instruiu: recolham o necessário para cada dia. Mas muitos, tomados pelo medo da escassez, guardaram além do necessário e o maná apodreceu. Era a lição do dia a dia, viver confiando. À noite, Deus enviava codornizes e o povo se alimentava. Água jorrou da rocha quando Moisés, guiado por Deus, a feriu com seu cajado. Cada necessidade era suprida, mas cada murmúrio revelava o quanto o coração humano hesita em confiar. Moisés, por vezes exausto, continuava como intercessor, como líder, como pai de um povo ainda imaturo. O deserto não era apenas caminho, era fornalha, onde a fé seria provada, moldada, purificada. Mesmo no meio do vazio, Deus estava presente. De dia, uma coluna de nuvem guiava o povo, protegendo-os do sol escaldante. À noite, era fogo-luz para os passos, calor para as tendas. O Senhor não os deixava sozinhos, nem por um instante, e ao pé do Monte Sinai, a jornada ganhou outro tom. O momento do encontro, do pacto, da revelação. Deus chamou Moisés ao alto da montanha. Relâmpagos cortavam os céus, trovões rugiam e o monte inteiro tremia como se a terra respirasse a presença divina. O povo, temendo, permaneceu à distância, enquanto Moisés subia, envolto em nuvem espessa. Ali, ele permaneceu por 40 dias e 40 noites, recebendo não apenas palavras, mas a essência de um povo novo. Os 10 mandamentos, esculpidos pelo dedo de Deus. Leis não como fardos, mas como direção. Enquanto isso, no acampamento, o povo, impaciente, cedeu à idolatria. Clamaram a Arão e construíram um bezerro de ouro, símbolo das divindades, que deixaram no Egito uma regressão em forma de estátua. Dançaram ao redor dele. Celebraram, esqueceram. Moisés, ao descer e ver a cena, sentiu o peso do fracasso. Em fúria e dor, lançou as tábuas ao chão, quebrando-as. Mas mesmo naquele momento de ruptura, não desistiu.
subiu novamente, clamou por misericórdia. E Deus, em sua fidelidade, renovou a aliança. Moisés retornou com o rosto resplandecente, pois havia falado com Deus como um amigo fala com outro. O povo temeu seu brilho, pois era reflexo do céu em um homem da terra. O deserto seguia, a promessa permanecia. E agora, com a lei nas mãos e a glória sobre os ombros, Moisés conduzia o povo com passos firmes, mesmo quando as pegadas eram incertas. O povo acampava diante do Monte Sinai, e a atmosfera era diferente. Algo sagrado pairava no ar, um silêncio pesado, como se o céu estivesse prestes a descer sobre a terra. E então Deus falou, não por meio de visões ou sussurros, mas com trovões, fogo e nuvens espessas. O monte fumegava, e o som de uma trombeta ecoava mais e mais alto, fazendo o coração do povo tremer. Eles não conseguiam suportar a voz direta de Deus. Pediram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. E assim Moisés subiu, sozinho, entre rochas que ardentes, entre relâmpagos que cortavam o céu, ele entrou na nuvem da presença divina. Durante 40 dias e 40 noites, permaneceu ali, envolto em luz, recebendo instruções sagradas. Deus revelou não apenas os 10 mandamentos, mas também orientações sobre justiça, misericórdia, o cuidado com os pobres, os órfãos e as viúvas, sobre festas, sacrifícios e o tabernáculo, a morada do Altíssimo entre os homens. Deus não desejava apenas libertar o povo, mas habitar no meio dele. Cada detalhe foi entregue com precisão, como se o céu estivesse desenhando sua planta entre tendas humanas. Moisés não comia, não bebia, apenas permanecia, absorvido na glória. Quando desceu com as tábuas nas mãos, esculpidas pelo próprio dedo de Deus, trazia consigo mais que pedras, trazia uma aliança eterna. Mas ao chegar ao acampamento, viu o impossível. Enquanto Moisés recebia a lei do céu, o povo na terra desmoronava na impaciência. Dias haviam se passado, e sem seu líder, eles cederam ao medo e ao desejo de controle. Clamaram a Arão, faz-nos deuses que vão adiante de nós. E Arão, pressionado, pediu ouro, brincos, pulseiras, colares. Com esse ouro, moldou um bezerro, e diante daquela imagem vazia, o povo dançou, cantou, sacrificou. Declararam, eis o teu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. O céu tremeu. Deus, em sua ira, comunicou a Moisés o que acontecia no acampamento. E ele disse, deixa-me destruir esse povo, e farei de ti uma nova nação. Mas Moisés, em um ato de amor que ultrapassa o entendimento, intercedeu. Perdoa-lhes, ou então risca o meu nome do teu livro. Foi o momento mais profundo de entrega. O profeta se ofereceu no lugar do povo. Deus ouviu. Decidiu poupar, mas ainda assim o pecado teria peso. Moisés desceu, e ao ver com os próprios olhos a idolatria, sua dor se transformou em indignação. Lançou as tábuas ao chão, não por fraqueza, mas como um sinal de que o pacto fora quebrado. Destruiu o bezerro, reduziu-o a pó e o espalhou nas águas. Depois, confrontou Arão, purificou o acampamento e voltou a subir. Desta vez, as tábuas foram esculpidas por ele mesmo, mas Deus, com a mesma ternura e glória, reescreveu as palavras. E, novamente, Moisés voltou com o rosto brilhando. O povo viu nele algo que não era apenas humano, um reflexo da glória que perdoa, da justiça que restaura. E mesmo coberto de fraqueza, ele se tornava cada vez mais espelho da presença divina. O deserto prosseguia, como uma estrada infinita, onde o pó levantado pelos pés se misturava às dúvidas do coração. O povo, mesmo diante de tantos sinais, ainda oscilava entre fé e murmuração. E foi no meio dessa oscilação que Moisés assumiu um papel ainda mais profundo. Ele já não era apenas o líder que guiava, mas o intercessor
que se colocava entre o povo e o Deus Santo. Sempre que Israel caía, sempre que a ira divina ameaçava consumi-los, Moisés se prostrava, rasgava sua alma em oração, levantava as mãos e dizia: lembra-te das tuas promessas, ó Senhor. Lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus ouvia, sempre ouvia. Houve um momento em que Moisés ousou pedir o impossível: mostra-me a tua glória. E Deus, em ternura e poder, respondeu que nenhum homem podia ver sua face e viver, mas permitiria a Moisés ver suas costas, e o escondeu na fenda da rocha, cobrindo-o com a mão. E passou diante dele com a declaração que ecoaria para sempre: o Senhor Deus compassivo, longânimo, grande em misericórdia. A partir daquele momento, Moisés não era apenas reflexo da liderança, era reflexo do próprio caráter de Deus. E quando a construção do tabernáculo se completou, ele o ergueu com minúcia e unção. A glória do Senhor encheu a tenda, e nem mesmo Moisés pôde entrar, pois a nuvem era espessa, viva, santa, e sempre que ela se movia, o povo seguia. E quando permanecia, o povo esperava. Era uma caminhada não apenas geográfica, era espiritual. Um povo sendo moldado, um homem sendo consumido pelo amor. Anos se passaram. Moisés envelheceu, mas sua fé permanecia jovem. Seus cabelos se tornaram brancos como areia, mas seus olhos ainda brilhavam como fogo. Porém, por um erro, um momento de dureza, quando feriu a rocha, ao invés de falar, Deus disse que ele não entraria na terra prometida. Para muitos, isso pareceria um castigo. Mas Moisés não reclamou, continuou liderando, continuou amando, continuou ensinando. Ele viu uma nova geração crescer no deserto. Viu Josué se levantar com coragem. Viu o povo aprender a confiar mais. E então chegou o dia. Deus o levou ao alto do Monte Nebo. Lá do alto, com os olhos abertos e a alma cheia, Moisés viu toda a terra prometida. Não a pisou, mas a contemplou como quem vê o cumprimento das promessas, mesmo sabendo que seu papel estava completo. E ali, sozinho com Deus, o homem que foi tirado das águas, que falou com o fogo, que enfrentou reis, que caminhou com escravos e profetas, descansou. A Bíblia diz que Deus mesmo o sepultou, e ninguém sabe até hoje onde está seu túmulo. Mas seu legado, esse nunca se apagou, pois nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem Deus falava face a face. Ele partiu, mas em cada passo do povo, em cada rocha do deserto, em cada linha da lei, havia a marca de seu cajado, a marca de sua fé, a marca de seu coração entregue até o fim. A história de Moisés não termina com sua morte. Ela continua em cada lição de coragem, em cada ato de fé, em cada pessoa que decide obedecer mesmo quando tem medo. Ele nos ensinou que não é preciso ser perfeito para ser usado por Deus, basta estar disposto. Moisés foi príncipe, fugitivo, pastor, profeta, libertador e intercessor, mas acima de tudo foi amigo de Deus. E essa amizade transformou o mundo. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários. O que mais te inspirou na vida de Moisés? Seu apoio nos ajuda a continuar produzindo vídeos que edificam, emocionam e despertam a fé. Muito obrigado por assistir até o fim. Que a jornada de Moisés te acompanhe, onde quer que você caminhe.